Estou sim? Obrigado, Artur. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Se quiserem sentar aqui à frente também podem sentar, não vamos cortar cabeças, só para quem se atrever a ler o livro. Vamos então dar início à nossa sessão, à sessão de apresentação do livro. Para isso, conto hoje com 3 convidadas de luxo, eu diria. Joana Feliz, jornalista, autora deste livro aqui, As Cinzas de Altivez, de momento ainda só lançado no Brasil, mas segundo consta, em breve estará por cá, As Cinzas de Altivez. Se quiserem podem segui-la nas redes sociais, Juliana Feliz. Para além de jornalista e autora, portanto tem um mestrado em semiótica, não é? Sim. Segundo creio. E tenho aqui, deste meu lado, o caos. Eu digo que aqui é a ordem, os mais organizados, e aqui o caos. Aqui temos a Nice, que muitos de vocês já devem conhecer. Ela é booktuber e bookstagrammer. Ela às vezes prefere que digam que ela é apenas, que ela é apenas leitora, mas faz um trabalho digníssimo nas redes sociais da divulgação da fantasia, da que se faz lá fora e da que se faz cá dentro. E aqui temos Ana Lima, booktuber, que recentemente terminou a leitura do livro, publicou uma crítica na sequência desta sessão, se quiserem passar pelo YouTube e assistir à crítica que ela lançou. E em breve temos também uma entrevista, não é? Que está gravada e que em princípio ainda este mês vai para as redes sociais, vai para o YouTube, e eu estou cheio de medo. Porque foi uma entrevista que eu fiz, eu não vi a cara dela, portanto eu estou a reagir, sei lá eu ao quê. Mas se tudo correr bem e a edição ajudar e os filtros, quem sabe, há de correr muito bem. Entre muitos projetos que tem, a Nice tem também um canal no YouTube chamado Adagio in Libri, que partilha com a Kátia Marques, a Shadow Frozen. Fez-me também uma entrevista recentemente, no mês de setembro. Se quiserem assistir, estão também convidados a passar pelo YouTube, pelo canal Adagio in Libri, e assistir na sequência desta conversa. Nós, na internet, ainda não tivemos nenhuma conversa, acabámos de nos conhecer pessoalmente, já falamos nas redes sociais há algum tempo, mas se tudo correr bem, pode ser que o acaso ou o destino nos ajude e tenhamos uma conversa um dia destes online. Hoje é ao vivo, obrigado a todos por terem vindo mais uma vez. Vamos então dar início, passo a palavra à Juliana. Vamos manter esta ordem, elas são as 3 leitoras do livro, vão falar alguma coisa sobre o livro, penso eu, ou sobre o FQP, sobre o que quiserem, estejam à vontade, e na sequência disso vão colocar algumas perguntas. De algumas eu faço ideia do que é que me vão colocar, de outras não faço a mínima ideia, mas isto está a correr bem certamente. Sintam-se à vontade para filmar, para fotografar, estejam à vontade, nós estamos habituados a isso. Portanto, vamos então dar início. Juliana, o microfone é seu. Obrigada, Nero. Boa tarde. Bom, primeiramente, uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite do Nero. Agradeço também a presença das meninas, que pude conhecer, né, presencialmente. Já nos falamos também muitas vezes aí pela internet, mas hoje, né, foi o dia em que pudemos nos encontrar e podemos olhar nos olhos e saber realmente como somos, né? Então, essa oportunidade também foi muito boa. Bom, esse livro, ele me despertou uma curiosidade, né? Então, eu vi o Nero nas redes sociais, fiquei muito curiosa sobre o que seria esse poema épico fantástico, né? Porque aqui a gente tem uma soma. A gente já conhece, né, poemas épicos, mas quando a gente tem a soma do fantástico, a gente fica bastante curioso para saber o que é isso, né? E estamos aqui em 2021, né? E aí você começa a pesquisar sobre o livro e vê que são versos e vê que é todo um universo místico, e a gente fica preocupado e curioso ao mesmo tempo, fala, meu Deus, o que será que vem, né? Eu confesso que eu comprei por curiosidade, né? E também pela beleza da edição, pela simpatia do Nero. Você quer a planinha. Então foi uma soma, eu fiquei realmente muito curiosa, né? Como escritora, fiquei muito curiosa e comprei o livro, né, lá na pré-venda, então tenho dedicatória e tudo mais, então isso aí foi super especial. E quando eu abri o livro, eu fiquei extremamente encantada, né? Com a beleza, com o capricho, com o cuidado da edição, né? Uma capa dura também sempre chama a nossa atenção.
Né? E comecei a olhar, e comecei a pesquisar, e comecei a ler o livro. E no início, a gente tem não é uma leitura que a gente está acostumado. Né? A gente está acostumado com prosa, eu escrevo romance, escrevo fantasia também. Então, quando você começa a ler, leva um tempo para você se habituar, se adaptar ao estilo da escrita. Por mais que a gente tenha lido, pelo menos não às vezes de forma completa, os Lusíadas, ou conheça outras formas narrativas, quando a gente se depara com essa obra, a gente, ao mesmo tempo que se conecta com o passado, né, se conecta a Homero, a Ilíada, né, a Eneida, a Odisseia, ao mesmo tempo você pensa, como pode, né, um trabalho como esse aqui em 2021 estar sendo publicado? Então esses questionamentos também vêm até nós. E você pensa, hoje as pessoas buscam tanto originalidade, né, e é uma busca incessante de todos os artistas e não diferente dos escritores. E você pensa, será que de fato é mais original ainda você recriar um clássico? Será que não seria uma grande, vou até usar um termo, uma sacada, uma grande ideia que ele teve, né, de escrever essa obra, recriando e ressignificando o poema épico? Então foram essas perguntas que eu fiz a mim mesma, como escritora, como leitora, e que faço também a vocês hoje, para pensar sobre isso. A gente vive um tempo do post, do tweet, em que qualquer 2 parágrafos já é um texto longo, as pessoas não têm paciência de escrever, a gente ouve o vídeo no YouTube acelerado, o áudio, né, acelerado, a gente tem muita pressa de tudo. E um livro como esse é um livro para você saborear, com tempo, com paciência, e isso vai contra o tempo que a gente vive hoje. A gente vive o tempo da urgência, a gente vive o tempo da ansiedade, né, e isso causa uma série de outros problemas que a gente tem, de saúde mental, né, tudo que a gente passou recentemente com essa pandemia. Então, quando você pega uma obra como essa, é o tempo e o momento de acalmar. Acalmar porque é um tempo de um texto longo, demorado. Não só para escrever, a gente sabe que o Nero levou 18 anos para escrever, né? Camões levou 15 anos para escrever o Lusíadas, então tá similar, né? Um tempo longo. Então, essa obra é um convite a recuperar a essência da literatura, recuperar os antigos, recuperar a ancestralidade, recuperar a magia, a fantasia e a mitologia que habita em nós. Ele é um convite também para olhar para o mar, olhar para os oceanos, olhar para tudo que envolve também a questão do ambiente, do meio ambiente, que a gente vive hoje, é uma questão urgente, né? Uma questão a se pensar. Mas, acima de tudo, de pensar que hoje, seres humanos, né, assim como ele, que está aqui, né, e outros aqui, tantos que certamente tem pessoas incríveis e geniais aqui, o ser humano é capaz de escrever isso em 2021. Muitas vezes a gente se sente desanimado, nossa, houve uma degeneração da arte, né, tudo pode, tudo é permitido, será que hoje a gente não tem mais cuidado com nada? Isso também gera uma angústia em nós. Né? Para onde vão as coisas, para onde vai a música, para onde vai a literatura? E hoje tudo é livre, hoje é tudo permitido, mas ao mesmo tempo em que tudo é permitido, Nero vai buscar o clássico, ele vai buscar as estruturas formais, ele vai buscar o poema épico, ele vai buscar a fantasia, né? Então ele soma o urgente da fantasia, porque a fantasia ela vende, a fantasia ela tem todo um apelo, eu escrevo fantasia por gostar de fantasia, mas ele consegue fazer essa união e realmente é uma leitura que vale a pena, uma leitura que eu recomendo, porque ela foge ao padrão. Ela é uma leitura que nos tira da zona de conforto, nos tira do comodismo de você estar sempre lendo as mesmas coisas. Né? Isso não serve só para fantasia, isso serve para tudo. Quando a gente abre Netflix, você vê as mesmas séries repetidas, os mesmos enredos, as mesmas cenas, os mesmos conflitos. É como se fosse a mesma coisa recriada e ressignificada. Né? Então, embora a gente tenha aqui uma jornada do herói em que nós temos um herói que está, né, não é um spoiler, é a abertura mesmo, em que este homem é convidado por um ser místico, uma sereia, né, um ser sobrenatural, a fazer uma viagem, uma jornada. E nessa jornada ele vai chegar a esse outro lugar, como se fosse uma morte, ou um retorno à água, um retorno de onde viemos, porque viemos da água e viemos do útero materno, também onde habita a água, né? E é um outro mundo, né? Então esse estar no outro mundo, essa passagem é muito comum da literatura. Então é Alice no País das Maravilhas, é o Frodo que vai fazer uma descoberta, até o Nemo, né? Não é uma brincadeira, não é um trocadilho. Até o Nemo tem que fazer uma jornada e uma luta para encontrar uma batalha, enfrenta dificuldades e aventuras. E aqui o nosso personagem também passa por tudo isso. Batalhas, aventuras,
conflitos, enfrenta os seus sentimentos humanos e também tem todo um passeio filosófico, descobrir quem é ele naquele contexto. Então, quando ele chega neste outro lugar, as pessoas o conhecem, as pessoas sabem a sua missão, sabem por que ele está ali, mas ele ainda não sabe. Então, também é um percurso de autoconhecimento, de olharmos para nós mesmos. E essa é uma busca humana. Nós chegamos aqui na Terra, nós nascemos aqui. Em dado momento, nós tivemos consciência de nós, nosso eu. E a vida é esse percurso, essa trajetória de quem sou eu, onde estou, para onde vou, o que eu vim fazer aqui na Terra. Né? Esse é um questionamento que todos fazemos. Uma hora ou outra da nossa vida, aos 10 anos, aos 5, aos 10, aos 60, outros talvez passem pela vida e nunca pensem nisso. Onde sou, para onde vou, quem sou eu, qual a minha missão, o que vim fazer aqui. Então esse livro é um convite também para saber qual a nossa missão verdadeira. Por que estamos aqui? Nós temos que lutar por quê, por quem, por todos, salvar o mundo de que forma? Né? E nós salvamos o coletivo, nós salvamos a nós mesmos. Então esse livro, para mim, traz toda essa mensagem e muito mais, né? Não vou falar tanto, eu já falei muito até pro meu tamanho, mas eu poderia ficar assim muito tempo falando sobre isso, sobre tudo isso que ele evoca, né? Ademais, ele é um ode ao mar, um ode à língua portuguesa, e nos prova mais uma vez o quanto nossa língua é belíssima em todas as suas versões, seja o português que se fala no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique e outros países. Então é um ode e ele é uma forma de glorificar e honrar o nosso idioma. Né, que temos que ter orgulho e estar felizes, né, por uma obra como essa estar aqui presente no nosso tempo e a gente ter a oportunidade de tê-la, de ler, de discutir com pessoas. E para fechar, né, eu acho que esse livro também é um chamado às editoras, né, que muitas vezes continuam replicando os mesmos livros, produtos, os mesmos livros comerciais. E eu vejo que aqui é uma obra de arte. A obra de arte, embora a gente tenha, ela pode ser vendida, isso não tem problema nenhum, né? A obra de arte, a gente sabe que Michelangelo cobrou para pintar a Capela Sistina, e Da Vinci também recebia, isso não tem problema nenhum, né? Isso não tira o valor da arte. Só que a arte, ela deve existir por si mesma. A gente deve fazer, produzir, escrever um trabalho, seja pintar um quadro, por amor ao que se faz. Se ele vai ser comercializado, se ele vai ser lido, se ele fará sucesso, ou se ele vai vencer o tempo, isso é outra questão. Isso é uma questão secundária, né? Não é o mais importante. Para quem escreve, para quem produz, a obra, ela está em si. Ela diz por si mesma. Ela se basta e é ela que vale a pena. Ela que nos consagra e que nos faz ser feliz, né? Porque o escritor, quando pega um livro e ele sai do forno e a gente, né, pega esse livro na gráfica e vê, a gente como se fosse um filho, né? Eu posso falar porque eu tenho 3 filhas. É a mesma coisa, um filho que nasce e você o tem em seus braços e você quer mostrar às pessoas, você quer que elas o conheçam, você quer dizer o nome do seu filho. Né? Então, talvez possa ser até muito simples essa relação, mas é assim que ela funciona. Assim que eu me sinto, eu acredito que é assim que o Nero se sinta também. E essa já é a minha primeira pergunta, sobre como foi vencer esse monstro que você levou aí 18 anos para escrever, né, esse livro, e não é uma tarefa fácil, e como foi? E se as pessoas ficaram o tempo todo te perguntando, vai nascer esse livro? Vai ser esse livro? Quando você vai lançar esse livro? Bem, o que eu ia dizer é que, estavas a falar em bebês, os bebês demoram 9 meses, 18 anos é mesmo um monstro. Saiu cá de dentro e foi complicado. Agora, a minha personalidade, creio eu, para as pessoas que me rodeiam na minha vida pessoal ou até mesmo na minha vida profissional, a minha personalidade é um bocado um mistério. No meu meio profissional eu não dou muito a conhecer de mim, portanto no meu meio profissional creio que ninguém sabia que eu escrevia. No meu meio familiar e amigos, a não ser que sejam pessoas do meu círculo mais antigo e que me conhecessem com 15 anos ou 14, quando eu comecei a escrever o livro, eles não sabiam que eu estava a escrever um livro. Portanto, não havia propriamente essa pergunta, então quando é que o livro está terminado? Então quando é que o livro está terminado? Para as pessoas que sabiam que eu tinha começado a escrever um livro, como já foi há tanto tempo e a vida avança, não é? E a vida continua, pensam, ele já desistiu. Eu próprio muitas vezes, obviamente, também pensei, se calhar eu morro e nunca vou acabar de escrever aquele livro.
Mas aquilo que eu sentia, e que sentia aos 15 anos, e que voltava a sentir aos 16, aos 17 e por aí adiante, é que eu sentia-me escritor muito mais do que outra coisa qualquer que eu fizesse na minha vida. E havia uma necessidade de eu algum dia me cumprir. Quando muito não fosse terminar, lançar e dizer a mim próprio que eu fui capaz. Agora, a escrita é um processo muito complicado e quando eu tinha 15 anos, eu comecei a escrever e ao fim de um ano sensivelmente, eu tinha chegado a meio da história. Não era nessa altura um poema, era prosa, era muito diferente daquilo que é agora, mas já naquela altura o processo de escrita tinha-me levado para um fosso, digamos assim, porque obrigava-me ao mesmo tempo a descobrir muita coisa sobre mim próprio. E eu, ao fim de um ano, estava com uma depressão e a escrita tinha-me levado para lá. Eu passava tantas horas no meu dia, mesmo com aquela idade, em vez de estar a brincar, ou com amigos, ou a sair, eu estava a estudar, ou então estava a escrever, e quando não estava a fazer nada disso, estava debaixo d'água a pensar nas coisas que estavam a acontecer com aquelas personagens. Portanto, eu às tantas comecei a levar tanto tempo nesse mundo fantástico e distante da realidade, que eu já tinha perdido a noção de mim. E eu obriguei-me a parar de escrever. E nessa altura eu percebi, eu não tenho capacidade ainda para escrever o livro que eu quero escrever. Daí em diante, até à faculdade, onde estudei literatura, etc, e aí onde tive o contacto maior com os clássicos, e onde li filosofia, e etc, eu comecei a construir a minha personalidade. O livro nunca parou de crescer aqui dentro. De vez em quando escrevia, outra vez tentava, recuava, mas o livro nunca parou de acontecer. O processo de escrita de um livro não é só a somatória das horas que um escritor passa em frente a um computador ou uma folha de papel. A maior parte do tempo é imaginar, é projetar, não é? É conceber mentalmente aquilo que vai acontecer, é olhar para a vida, olhar para as pessoas, transformar essa realidade, fazer de alguma forma uma mescla de tudo o que existe, quase com um olhar transfigurador, surrealista, transformar as coisas, tirar influências daqui, influências dali, somar tudo, baralhar, tentar rasgar por algum lado. Quando eu contactei com os clássicos, eu percebi que havia uma necessidade minha, se calhar como houve de alguma forma no Renascimento, de voltar às origens, pelo menos as origens como nós conhecemos as origens da literatura, portanto as origens da literatura escrita. Voltar ao Homero, voltar aos gregos, de ler e de certa forma fechar um círculo, ou completar um círculo, aproveitar a herança toda destes séculos e das leituras que eu fiz, não é? E tentar um diálogo de hoje com o início da literatura. E de certa forma, e como tu sabes, simbolicamente este é um livro que se organiza em ciclos, é um livro sobre círculos, e literariamente é esse um dos círculos que eu quis fazer com esta obra. Você sente que você fechou um ciclo com esse livro? Em que aspecto? No aspecto geral, você fecha esse livro, você encerra, você fecha um ciclo da sua vida? Pessoalmente? Sim. Sim, claro. Eu, durante os 18 anos que escrevi, eu não pensei em escrever outros livros. Portanto, este era o meu objetivo de vida. Daquela lista em que vamos riscando, não é? Das coisas que queremos fazer na vida. Este era provavelmente... Nós já falamos. Este era provavelmente o meu objetivo maior. E está arriscado. Isso traz-me, claro, uma tranquilidade e algum sentimento de realização. Isto que está a acontecer pelas redes sociais à volta deste livro, eu não sei o que se vai passar no futuro, mas provavelmente não vai voltar a acontecer. Eu, entretanto, escrevi outras coisas
mas jamais vão levantar esta onda de interesse, creio eu, do que este livro está a levantar, felizmente. Eu quero saber um pouquinho sobre o processo de pesquisa, né? Porque você criou toda uma mitologia dentro do oceano, do mar. Então, todos os símbolos, todos os signos, todas as referências, os animais, tudo envolve o mar, né? Então, não tem como você usar palavras como empoeirar, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Exímio com isso, com o termo, com a palavra. E você tem um glossário aqui no final que eu achei bastante interessante. Eu queria que você falasse sobre esse processo de pesquisa de termos do universo do mar, e se morar na região do Algarve, isso também influenciou na escolha de como criar esse universo mágico. Ok, não te esqueças das perguntas todas que fizeste, porque eu provavelmente vou me esquecer de algumas. Então, olha, já me esqueci de todas. O que é que perguntaste? Algarve, território, vamos começar vocabulários por aí. Vamos por e a partes. pesquisa. Vamos por partes. Tu tens uma vantagem, és mulher, não é? Eu sou homem, portanto... Vamos começar pelo Algarve. Teve influência decididamente. Para além de um contacto muito próximo com o mar, as minhas idas em família ao fim de semana, por exemplo, eram muitas vezes ao mar. A própria forma como, eu não sei como é que é nas outras escolas, creio que falem muito do mar, biologia marinha, etc, etc, mas no Algarve, seguramente. Eu vivo a poucos quilómetros do Zumarino, por exemplo. Ter um contacto perto com golfinhos, por exemplo, mesmo sendo em criança, querendo ou não, tem impacto e faz-te despertar para as criaturas marinhas, isso, decididamente. Não é? Em relação à pesquisa, a pesquisa para um livro destes não se faz como a pesquisa para um trabalho jornalístico ou como para um trabalho, para um livro, para um romance histórico, por exemplo, em que é preciso ter muito cuidado com isto e com aquilo. Agora, vêem-se naturalmente muitos documentários de vida marinha, não é? Lê-se muito sobre isso, reúnem-se na estante alguns livros e alguns difíceis de encontrar sobre criaturas marinhas. Apesar disto ser um livro de fantasia, há muito aí que é científico, tento fazer isso tanto quanto possível, mas nem sempre necessariamente. Estamos na fantasia, portanto estou tranquilo em relação a isso. Em relação à linguagem, é só mesmo uma questão de cuidado. Isso é mesmo muito difícil, porque eu dava comigo muitas vezes a escrever isto e aquilo e de repente, eu não posso escrever isto. Porque palavras como empoeirado, por exemplo, eu não posso usar porque não há poeira debaixo d'água. Não é? Ao ser também uma civilização com tantos povos, mas poucos deles com contactos com humanos, não é? À exceção das worms, das sereias, que são fascinadas com objetos humanos e que gostam de colecionar apetrechos e coisas assim, nomeadamente espelhos e tesouros e coisas assim. Tudo o resto, aquelas espécies não têm contacto com humanos. Portanto, eu não posso usar termos que remetam para o universo terrestre, não é? Estou muito limitado, por um lado. Por outro lado, não estou, porque o dicionário da língua portuguesa tem volumes e volumes e volumes. Portanto, é só puxar por mim, caprichar nas minhas leituras, e essas são provavelmente as melhores pesquisas que eu posso fazer, não é? As leituras. Porque isto é um livro muito literário. Quanto melhores escritores eu lesse, melhor, creio eu, estaria habilitado para escrever o livro que eu queria. E para além disso, a pesquisa faz todos os dias, como eu estava a dizer, na rua. O próprio facto de eu estar aqui, se eu, mais do que estar a olhar para vocês, estar a ver-vos, estar a percepcionar e poder estar a tirar impressões de um ou de outro, eu posso, um dia mais tarde, vir a incorporar esta experiência em personagens, transfigurar a situação e transformar na cena de um episódio, não é? Portanto, a pesquisa do escritor passa muito por aí. Bom, e a última pergunta, então. Qual a sua maior paixão? É o mar ou são as letras? São as letras.
Do mar eu tenho pavor. Vou falar a sério. Eu, durante muitos anos, o meu maior pesadelo era um tsunami. O tsunami que andava atrás de mim e eu fugi do tsunami. Foi um pesadelo que, curiosamente, acabou quando eu lancei o livro. Não sei se vai voltar. Se voltar, talvez haja continuação um dia. Estou a brincar, não é suposto. É um livro de fantasia épica, mas é um volume único. A minha maior paixão são as letras. Do mar tenho medo e tenho muito respeito. Obrigada, Nero. Nada. Tenho aqui um presunto para ti. Diz presente, não é? Não é presunto. Espero que gostes. Tenho aqui um livrinho. Eu só trago relíquias e livrinhos com alma, como eu gosto de dizer. Poderia trazer-te um livro de literatura, mas não é o caso. Sendo escritora, isto aqui aplica-se para as três, também há presentinhos para vocês. Eu ofereço livros que perfeitamente poderiam constar na minha estante, e isto é quase um exercício de desapego, porque ele podia ficar efetivamente na minha estante. Estou achando que ele não quer me dar o livro. Contudo, vou-me livrar dele. Este livro chama-se A História da Conquista do Peru, O Fim Trágico do Império Inca. É um livro de William Prescott. Ele é um historiador americano do século XIX. A mim, o final das civilizações indo-americanas fascina-me bastante. Mesmo que sejas mais fascinada pelo Egito, eu tenho a certeza que ler o que está aqui vai-te ajudar a criar muitas histórias. É um livro difícil de encontrar. Espero que gostes. Muito obrigada. Nada. Obrigada. Obrigada, gente. Bem, e passo agora a voz à Nights. Faz favor. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao painel em que estamos a apresentar o Oceano Reino das Águas, do autor Nero. Muito obrigada, Nero, pelo convite. Muito obrigada às minhas partners in crime por estarem aqui a apresentar o livro comigo. Muito obrigada a todos vocês que vieram tirar do seu tempo para nos ver e para ver a apresentação deste livro. Eu começo por dizer que sou efetivamente apenas leitora, mas às vezes sou um pouquinho mais. E efetivamente, assim como o Nero disse, é uma certa demanda própria esta que eu faço também, como o nosso Urriar, em apresentar livros de fantasia às pessoas que dão o seu tempo para me ver. Não apenas a fantasia daquilo que se faz lá fora, aquilo que também se faz lá fora, mas também aquilo que se faz e também se faz no nosso Portugal, este pequeno país, à beira-mar plantado, ao lado do oceano. E efetivamente é também uma certa jornada do herói, não é? Nós somos pequeninos, começamos a descobrir o mundo e começamos a descobrir que existem histórias que não se bastam connosco, histórias que vão muito para além daquilo que nós podemos alcançar, daquilo que nós podemos ver, talvez não daquilo que nós possamos sonhar, porque o sonho vai para todo lado e consegue tocar até no fundo, mais fundo dos oceanos. E a verdade é que, naturalmente, a magia, as criaturas mágicas, as criaturas fantásticas sempre despertam a nossa atenção e despertam a nossa vontade de sonhar e a nossa vontade de querer sempre mais. E há algo talvez que é intrinsecamente humano, que é a capacidade de termos sempre a esperança, de termos sempre aquela vontade de conseguir mais e chegar mais além. E isso, naturalmente, é terreno fértil para a fantasia, não é? Tudo é possível. Portanto, aquilo que nós mais sonhamos nunca é impossível, nós conseguimos efetivamente tudo. No nosso mundo, talvez não consigamos tudo, talvez tenhamos que fazer concessões, talvez tenhamos que ter muito trabalho para chegar a algum lado, porque nada é estalar os dedos e simplesmente mágico. Aquela magia que nós aprendemos nas escolas de feitiçaria com as varinhas, mas há outras magias que nós podemos naturalmente encontrar com as pessoas que nós conhecemos e com as experiências que vamos tendo. E efetivamente tudo isso conflui desde tempos imemoriais que se perdem na memória dos vivos e dos finados. E daí os lendários, daí as mitologias, porque, pode ser um bocado talvez polémica, mas não é nada novo debaixo do sol. E tal como no oceano nós temos uma história contada em círculos, em que o tempo é soberano e talvez a personagem mais importante, também de círculos vivemos nós. As coisas vêm e voltam e nós,
há quem acredite que vivemos vidas recorrentes e que passamos nesta terra mais que uma vez. Há aqueles que acham que os homens têm o maior dom de todos, que é o terem livre-arbítrio e nascerem para morrer, parafraseando o mestre Tolkien. Apesar de nem tudo ser um rip-off de Tolkien, mas sem dúvida ele efetivamente abriu-nos portas para uma fantasia maior e para nós termos a capacidade de sonhar enquanto havia bombas a cair perto da zona onde ele vivia e ele adormecia os filhos com histórias do Hobbit. Portanto, a capacidade de sonhar estava lá no momento de dor, estava lá no momento de opressão, no momento de guerra, e nada mais despótico que uma guerra. E isso continua intrinsecamente, sempre nos acompanhou e sempre nos há de acompanhar até ao momento que deixar de haver humanidade. Eu, pelo menos, acredito que a esperança e a capacidade de sonhar existirá sempre connosco. Quer nós estejamos no céu, quer nós estejamos na terra, quer nós estejamos no mais fundo dos oceanos. E é efetivamente um veículo extremamente importante que nos traz estas histórias, muito antes da palavra escrita e a palavra falada. Os símbolos, as mitologias, os heróis e os vilões também são extremamente importantes para nós formarmos o nosso caráter e formarmos a nossa passagem, ou uma das nossas passagens nesta terra, no mar, ou onde quer que seja. E é precisamente a minha primeira pergunta, pegando também na senda daquilo que a Juliana disse, a questão da palavra falada, a questão dos símbolos, a questão de escolher uma palavra em detrimento de outra, porque todas elas têm significado. Caso contrário, não teríamos um dicionário tão vasto, teríamos meia dúzia de palavras, e isso é também uma forma de conquistar as pessoas, tirando-lhes a capacidade de falar, tirando-lhes a capacidade de comunicar e de exprimir os seus sentimentos. Então a minha questão é, a palavra, como a mestra Ursula K. Le Guin falou, tem magia, e é essa magia intrínseca que vai muito para além das varinhas e das criaturas mágicas. Fala-me da importância da palavra para ti e da importância da palavra nesta história de autoconhecimento, porque todas as histórias de fantasia são sobre o herói. Que o herói podemos ser todos nós podemos ser o escolhido. E há sempre um momento que na sua demanda o herói fica só e tem que matar sozinho o dragão. Ora bem, a palavra mais do que essencial é nuclear. Ainda para mais num poema, como é o caso. E se há motivo pelo qual eu me decidi a escrever esta história em poesia e não em prosa, foi exatamente para realçar o poder e a magia da palavra. Se tu me imaginares com 15 anos, aquilo que eu mais lia era poesia, e eu lia poesia pelos campos onde morava e lia em voz alta. Hoje faço exatamente a mesma coisa, vou passear com os cães, em plena pandemia então, para não darem louco, como muita gente podia, vivo no campo, ia passear os cães, levava um livro de poesia e lia em voz alta. Ler em voz alta permite-me ter um contacto com a plenitude do que consta num livro de poesia. Nós muitas vezes lemos os poemas com os olhos, mas não os ouvimos. Ler em silêncio é uma coisa, ler em voz alta é outra, e muitas vezes é reveladora. Poesia é música. Antes da poesia ser escrita, a poesia era falada, era oral, era transmitida pelos aedos, nas festas, por onde eles fossem. Iam aperfeiçoando os cânticos. O querido Homero teve, de certa forma, a vida facilitada, porque a Ilíada ou a Odisseia, quando lhe chegaram, ambas as histórias, aquilo já estava bem polido com os séculos de avanço, não é? Mas, claro que tem mérito próprio, ele fixou o texto tal como o conhecemos. Se lerem este livro em voz alta, eu acredito que vão ter uma experiência completamente diferente daquela que terão se o lerem em silêncio. Em determinados capítulos, sobretudo. É um livro, é um poema épico de verso livre. Eu não me quis prender à métrica, não só por ser difícil, não só por já ter sido feito, mas, como eu dizia, eu queria fechar um círculo
com a antiguidade. E se há coisas que o nosso tempo nos trouxe, são nomeadamente coisas como a liberdade, e poder fazer um verso livre é poder cantar consoante aquilo que me vai na alma. Ao brincar com as palavras, e as palavras, e esta é a tua especialidade, mais do que o som tem um significado, mas tem também a componente do som, são música. Os sons são terapêuticos, não é por acaso que há musicoterapia e que a música é terapêutica para qualquer um de nós. E a construção destes versos, a não ser quando eu estico a corda e propositadamente faço o poema roçar a prosa, e isso acontece por vezes, sem spoilers, meninas. Mas se lerem em voz alta vão claramente ter outra percepção do ritmo do poema, da musicalidade. Eu tenho uma cabeça muito musical, eu estudei música, e a forma como os versos me surgem, como a escrita me surge, antes das palavras vêm os sons à cabeça, eu começo quase a balbuciar os sons que me vêm à mente, e eles quase que fluem na minha cabeça, depois descem à língua, e eu aí começo a balbuciar sílabas, a articular, e depois chego a determinadas palavras que já existem, claro, e eu quero esta palavra no verso, é assim que eu penso. E depois uma palavra puxa a outra e começo a construir os versos. Depois, claro, traço a ponte com a narrativa. Portanto, há uma história a acontecer do início ao fim. Por mais técnica e trabalho que a escrita e que a linguagem tenham neste livro, há depois que articulá-la com a história, com a narrativa. Mais um motivo para eu ter verso livre, porque às vezes a ação pede cenas desenfreadas, mais corridas, por exemplo, uma cena de batalha, em que essa liberdade de não estar fixo e preso a uma métrica me permite proporcionar-vos, leitores, outro tipo de experiência. E pegando também um bocadinho naquilo que tu já disseste e que já foste levantar no véu relativamente ao world building, ou à construção do mundo que tens aqui no oceano, puxando também um bocado a brasa à minha sardinha da mitologia, não é? Obrigada, Corina. Eu sei que tu querias esta pergunta. A minha partner in crime. A tua brasa é, portanto, a mitologia. Exatamente. A minha partner in crime do Geekices não me poderia perdoar se eu não pusesse a brasa à sardinha das mitologias. A Corina é uma colega dela, tem um podcast, não é? Chamado Geekices do Demo. Para além de amigas, têm vários projetos online. Ela é uma fã de mitologia. E tu outra. Exato. Venha à pergunta. Então, também a questão da palavra, também a questão da pesquisa, a questão de nós sermos banhados pelo oceano, tudo isto contribui para o world building do oceano, deste oceano, o Reino das Águas. Fala-me também um bocadinho de como as palavras foram importantes e como estes mitos e estas criaturas que poderão ou não ter nome, ou poderás escolher ou não, dar-lhes um nome novo, uma nova roupagem, porque de novo não há nada novo debaixo do sol, mas tudo isto vive intrinsecamente connosco. O que é que tudo isto, desta amálgama de pequenas partes, se juntaram para criar o Oceano Reino das Águas? O Oceano Reino das Águas é uma obra profundamente estrutural no que diz respeito aos símbolos. Por um lado, como eu vos tinha dito, há aquele círculo que eu tento fazer com o início da literatura escrita, mas eu levo esses círculos e esses símbolos para criar o esqueleto desta mitologia e, ao mesmo tempo, o esqueleto da história. O Oceano Reino das Águas divide-se em 5 círculos, são 5 partes, com estruturas mais ou menos circulares, e depois cada uma das 5 partes organiza-se em 25 cantos. E até há uma das partes
em que desses 25 cantos, esses 25 cantos organizam-se em grupos de 5, em que cada 5 acompanha uma determinada personagem, ou um determinado minicírculo. Mas repara, por exemplo, vamos ao início desta mitologia. O início desta mitologia, que se conta no prólogo, faz uma reinterpretação do abandono do homem por Deus. Portanto, Deus abandonou o homem de alguma forma. E no momento em que Deus toma consciência, Deus, aqui no livro chamado Menar, toma consciência do erro que aconteceu na Terra e da maldade que se semeou no coração dos homens, ele liberta uma lágrima sobre o planeta. Aquela lágrima, ao entrar em contacto com a atmosfera, e que é, de certa forma, a última coisa que tocou o divino, e por isso tem poderes mágicos, é uma parte de Deus. Aquela lágrima, quando solidifica em contacto com a atmosfera e na sua queda, cai em pleno mar. E ao cair no mar, a pérola, mais à frente chamada Nalus, que será a pérola que o herói procurará ao longo da história para tentar repor o equilíbrio no oceano, essa pérola cai num determinado ponto e, tal como uma pedra que cai sobre o oceano e que desenha vários círculos à sua volta, aquela pedra com a força, a pérola solidificada com a força que cai sobre o oceano e depois no solo, forma 5 cordilheiras, 5 anéis de montanhas em volta do centro, chamado Vale da Perfeição, onde vai nascer a primeira cidade do oceano, chamada Alron, e é nessa cidade que vive o rei depois, e é a partir daquela cidade que se inicia a história, e que depois, muito provavelmente, talvez, quem sabe, a história termine, caso o círculo se complete. Dizia-vos, são 5 círculos. 5 círculos como são os círculos do livro. E, à medida que caminham para o final, há uma confusão entre a estrutura do livro, que de certa forma está representada nesses 5 círculos físicos que existem, que são montanhas e que rodeiam o olho, chamado olho, o sítio onde está a principal cidade, onde caiu a pérola de Deus, onde caiu Nalus, a cidade de Alron. Portanto, à medida que lerem este livro, vai-vos acontecer sentirem um sufoco, porque estão, tal como o protagonista, há muito tempo debaixo d'água, mas vão sentir também os círculos a apertarem-se à vossa volta e, muito provavelmente, vão avançar círculo dentro de círculo até chegar ao centro dos centros. E só por aí tu estás a perceber a importância dos símbolos na construção até, portanto, física daquele mundo. A principal cidade e a principal ação que lá se desenrola vive destes círculos e do 5, por exemplo. Portanto, os símbolos foram essenciais para a criação do world building desta história. E as palavras, pela música que têm e até pelas brincadeiras que eu fiz com a linguagem, porque se lerem certos versos em voz alta têm revelações, conseguem ouvir palavras especiais, palavras-chave, que nunca vão ouvir se lerem em silêncio. O final de uma determinada palavra com a junção da palavra seguinte, em voz alta, forma uma palavra que, de alguma forma, é uma revelação no contexto daquele canto, por exemplo. Mas pronto, isto é um lado lúdico da literatura e eu tinha que me divertir, não podia ser só sofrimento, não é verdade? Uma última e rápida questão, já que estamos a falar de uma obra de fantasia épica. Consideras-te um mito? Ou, afinal, sempre existes no nosso círculo? Bem, tu estás a ser metafórica, não é? Isto surge no contexto de uma discussão que surgiu este ano nas redes sociais,
que falava da inexistência de fantasia em português, não é? Respondendo à tua metáfora, porque é de uma metáfora que se trata, parece que existe, não é? Confere. Sim. Eu acredito sinceramente que a fantasia tem lugar, eu já disse isto noutros contextos, há leitores de fantasia, e já começamos agora, curiosamente, a ver algumas editoras a apostar mais em fantasia. Está a acontecer qualquer coisa, não sabemos que peças de dominó caíram primeiro para outras caírem a seguir, mas alguma coisa está a acontecer. Isto é preciso, é fé e acreditar e fazer diferente para que as coisas existam, não é? Uma das minhas ideias com este livro foi, de certa forma, elevar a fantasia, porque eu tinha ideia, e não é errada, todos, de certa forma, ou quase todos, partilhamos dessa ideia de que ou a fantasia é uma coisa para crianças, ou é para aqueles miúdos mais geek da escola, ou que se vestem de negro, ou que, enfim. Pois é. Se calhar tinham razão. Mas apesar disso, como eu já disse também noutras circunstâncias, é engraçado que nós em crianças levamos com histórias fantásticas, histórias de encantar, mais ou menos tradicionais, durante toda a nossa infância, e quando acaba a infância, de repente a fantasia sai da nossa vida e temos de ser adultos sérios, que só lemos policiais e thrillers e já não há espaço para a fantasia. Isso diz mais de nós enquanto humanidade, com os nossos preconceitos, não é? E com as nossas hipocrisias, do que seria de esperar. A fantasia tem lugar, a fantasia sempre existiu, a fantasia está nas religiões, está no nosso dia-a-dia. Portanto, vamos continuar a escrever fantasia, a ler fantasia, a comprar fantasia, a procurar fantasia. A fantasia não morre, nunca morrerá, portanto, estamos cá para ver o que é que acontece agora nos tempos seguintes. Em Portugal... Obrigado, Miguel. Em Portugal não há muito reconhecimento para a fantasia. Creio que só há um prémio literário dedicado à fantasia, mas que, enfim, nem sequer, não por defeito do prémio, mas não aceita poesia como forma, porque não existe. Que eu saiba, é a primeira vez que se funde alta fantasia com poesia épica. Portanto, não sei se é propriamente um defeito do prémio, mas de qualquer forma este livro está fora desse campeonato e estará fora certamente de muitos campeonatos, mas eu fiz por isso, não é? Para ser um livro fora. E acho que ser fora numa altura em que é tudo tão igual faz mais sentido agora do que nunca. Obrigado, Nath. Tenho um presente para ti. Obrigado. Espero que ainda não tenhas. Se tiveres, depois vamos à troca. Tenho aqui um livrinho do Mircea Eliade. Tu tens tantos livros na estante. Não tens? Pronto. Não tenho. Ele é um dos principais pensadores sobre mitos. Ele é mitólogo. Um dos principais mitólogos do século XX. Ele, salvo erro, é romeno, depois teve naturalidade americana, e o livro chama-se Mitos, Sonhos e Mistérios. Este também me custa. Muito obrigada, e acho que acertaste em cheio. Não é? O Natal chegou mais cedo. Bem, vamos agora passar a palavra à Ana Lima. A Ana Lima está à vontade. Como eu disse, é booktuber, lançou recentemente uma crítica e das três... é a que acabou de ler o livro e que supostamente está com vontade de matar. Felizmente está a ser filmado, há testemunhas, portanto eu vou me comportar. Eu sinto-me relativamente tranquilo. Tens a palavra. Bom, boa noite, obrigada a todos que compareceram, as meninas, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Sem rasgação de seda, eu acho que até esse momento, quem não entendeu essa obra, sinto muito.
eu vou ter que desiludir vocês. É uma obra que você vai ler e depois vai reler de novo em seguida. Eu, nesse momento, me encontro sem palavras. Se você ainda não assistiu minha resenha no Ano Intimista, no YouTube, vocês vão entender a dor de uma leitora. Nesse momento aqui, eu não vou nem rasgar cedo para esse livro, porque eu estou assim... Eu acho que é mais fácil para somar em tudo que foi dito aqui a minha experiência pessoal, e eu acho que eu sou leitora de Júlio Verne, né? Então, vamos lá, sou curiosa. Sendo uma pessoa curiosa, sou tagarela. E, para além disso, sou disléxica. Nunca li um poema na minha vida. Estou aqui... É um desabafo pessoal, tá? Vocês vão ter que aguentar isso. E aí me encontro, por conta dessa pessoa, a culpa dela. Era quase 11 horas nesse dia e eu estava lá indo dormir. Não, vem assistir a uma live. Fui assistir a live. Encontrei esta pessoa aqui falando. Olha lá, muito bem, apessoado, não sabia onde eu estava me metendo, minha gente. Totalmente enganada. Aí tudo bem, vou lá. Não, o livro é assim. Como é que você é... Olha, até hoje me sinto o canto da sereia, foi nesse dia. Eu comprei o livro, meu filho, eu levantei a bandeira da leitura conjunta, eu quero estar lá, eu não quero saber como ele vai contar essa história. Ele disse que tem isso, tem aquilo, eu vou... O livro chegou. Não sabia eu no que estava me metendo. O que não tinha, o prólogo já não te diz nada, tá? Isso tudo aqui é só para te maquiar e você ser blasfémia, o prólogo diz muito. Como estão a aí... ver, é a pessoa certíssima para vender este livro. Continua. Mas vejam só, querendo dizer, eu estou querendo dizer para vocês de modo que eu ainda não, eu terminei esse livro não tem nem uma semana, eu acho, né, mais ou menos isso. E eu não tinha palavras para explicar se eu gostei do livro, se eu matava ele, como assim? Para além disso, ao longo, quando eu começava a ler, avançando na leitura, tinha coisas que acabaram com a minha mentalidade de uma pessoa sã. Então, assim, falando sobre o que eu acho, agora, falando sério, foi um livro que, para mim, me despedaçou. Acho que o que eu tinha de falar de mais forte, sem ser uma pessoa prolixa que sou, sobre essa leitura, eu nunca tinha lido nada igual. E não é porque eu estou na frente dele, porque eu já falei várias coisas assim. Vocês são, não sei que tipo de leitores vocês são, mas eu xingo. Se eu não entendo, eu também xingo de novo. A sorte é que a gente tem, tá aqui do lado. Eu digo, meu filho, como você fez isso? Né? E ele ainda sabendo o final de tudo que ia acontecer, sem dar o contexto para vocês, eu não estava entendendo nada. Onde eu achava que ele ia me levar, ele me levou para um caminho totalmente errado. E além de tudo, ainda brincava comigo, porque ele disse, você vai sofrer. Não vai acontecer isso que você estava... Eu disse para ele que ele ia passar um pouquinho de vergonha hoje. Porque terminar este livro... Primeiro que foi um desafio pessoal para mim, no sentido de que não estava entendendo muito a estrutura, tudo que as minhas colegas falaram muito bem até agora, e o próprio autor. Então, eu li esse livro com um olhar de leitora mesmo prousiana, tá? Se vocês me entendem. Então, eu fui atrás de olhar a causa daquelas pessoas, vejam bem, daquelas pessoas. Olha a loucura que é. Porque aqueles personagens que estão naquele livro não são mais pessoas desconhecidas, são pessoas amigas. Então, chegou um momento, ali pelo quarto, quinto, em que eu estava tão furiosa, desesperada. Isso aqui não vai ser spoiler, porque eu não posso falar do que eu estou sentindo, da minha indignação, se eu não falar sobre. Você precisa, liberte. Tá, então me desculpe. Me desculpe a situação. Mas você passa o livro quase que inteiro em vamos procurar um tal do mal. Vamos numa coisa. Sabe quando você está vendo uma fofoca por aí? Você está andando, hoje mesmo, estava vindo para cá, não, mas é só para eles entenderem. Estava vindo para cá, um monte de gente junto, aí você está... O que eles estão fazendo ali? O que eles estão falando? E não é, sabe, o que acontece no início desse livro é mais ou menos isso. Você está sendo chamado
Alguma coisa está acontecendo e você não sabe o que é. Doce leitor, ingênuo que sou, curiosa que sou, vou lá, vou observar toda essa história e saber até onde ele vai me levar. Em muitos momentos eu não percebi muita coisa, outros me chocaram, mas nada, minha gente, nada me preparou para o quinto círculo. Nada me preparou para aquilo. Eu, sinceramente, eu fiquei perguntando várias vezes para ti, que mal é esse? Da onde esse mal? Porque eu não via, né? Como a gente pegou um bonde andando, a sensação que a gente sente é essa. Quando chega ali para o final, pro meio do livro, você ainda não está entendendo. Para além de que cada ciclo tem uma batalha, essa batalha já parece, né, que é concluída. Ele está enganando vocês. E quem for comprar este livro e achar que, olha, já fico logo dizendo, vou dizer logo isso. Mas o final... Resumindo, desculpa interromper, eu não sou de confiança. Não. Eu cheguei à conclusão que os autores... Esse livro me fez pensar sobre as minhas leituras. É sério, me fez pensar, me questionar sobre vários autores, como Zafon, que sou apaixonada, como o próprio Júlio Verne. Quanto eu fui enganada na minha vida toda de leitora, certo? Mas, enfim, a batalha, todo esse livro, eu vou dizer para vocês, para mim se resume ao quinto livro, ao quinto ciclo, onde você grita, e eu ainda tive o desfavor de fazer isso online, ao vivo, né? Então, se eu estivesse sozinha, eu ia gritar, eu ia fazer, sem ter noção. É uma sensação gostosa enquanto leitora leiga, enquanto não estou lendo com um olhar técnico, de semiótica, de nada. Eu me questionei por várias vezes sobre coisas de mente aberta. É tão difícil falar de um livro que você gostou e odiou ao mesmo tempo, porque vocês são novos leitores, espero eu. Porque eu preciso de alguém para falar mal sobre certas atitudes dos personagens. Eu acho que o Nero está de parabéns com essa obra e eu acho que, se eu não for, eu espero muito encontrar leitores que ficaram indignados com o final de alguns personagens, e porque ele não quer fazer uma segunda continuação. Porque eu queria muito, sabe? Queria muito. E até hoje, mesmo depois de a gente ter feito a entrevista, que vai ao ar em breve, mesmo a resenha foi antes da entrevista. Porque eu pensei, eu podia pegar esse artifício, né? Eu vou conversar primeiro com ele, porque aí eu posso, né, modular o que eu vou falar na minha resenha. Mas eu tava, não, acho que vou deixar. Vou deixar a emoção, vou deixar falar que a gente soltar a resenha assim mesmo. Mas eu fiquei sem palavras depois disso. Eu fiquei em posição fetal depois da leitura, não tive condição de pegar. Olha, vocês vão ter uma ressaca então, literária. parabéns, fechaste o círculo. Não fechei. Foste ao outro? Olha. Boa. Que horror. Mas é porque eu sou leitor, mas tudo bem. Eu sinceramente, eu já li histórias que me tocaram bastante, já li histórias que me... Eu gosto muito, eu acredito muito em conexão. Eu acredito que a gente não consegue trocar com outra pessoa, partilhar com outra pessoa, se a gente não chegar na essência dela, se a gente não tocar ela de verdade. E eu acho que através da literatura eu consigo me conectar com essas sensações, com esses sentimentos. Como acho que foi a menina que falou, a gente vive num mundo onde as pessoas ficam assim, um pouco individualizadas, né? Cada um vai vivendo. Em Fortaleza, na minha cidade, tu senta 2 minutos com uma pessoa e ela tem alguma coisa que eu gosto, melhores amigas, tá? Não interessa. E se a gente só se vê há um ano, como mais de um ano, a gente se reencontra, é a mesma sensação. Isso é conexão. E para eu me conectar com este livro, eu tive que realmente, foi um dos artifícios que eu usei, olhar a causa em si. Eu estou acostumada a ser linear, né? A pegar o mocinho e a mocinha e, ele está matando, está sofrendo, estou com ele, sou defensora. Mas eu não conseguia, não dar tempo de você se afeiçoar a um personagem, porque tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tantos personagens entram de uma hora para a outra, digo eu, que eu fico, meu filho, de onde você surgiu? Aí eu tenho que voltar. Então foram meses comprometida na leitura desse livro
e sair dele é difícil. E aí a minha pergunta, né? Como que você consegue passar 18 anos e sair realmente, de fato, dessa leitura? Como é que você... Porque, assim, depois de ter lido, depois de ter gravado a videoopinião, depois de a gente fazer a entrevista, eu não consigo, e já tem quase 2 semanas, eu não consigo sair dessa história. Eu também, igualmente ele falou, me senti sufocada muitas vezes. E veja bem, eu sou um nível de leitora para esse livro, eu sou a primeira, mais baixa, tá? Porque eu sei que tem muitas camadas aí. E eu não consegui ainda esquecer o Irene, não consegui esquecer a Mason. É uma personagem do mal, segundo ele, mas eu acho uma injustiçada. E eu não consigo esquecer o Zola, não consigo esquecer as outras pessoas que estavam lá, ainda estão comigo. Como é que você conseguiu isso? Conseguiu, né? Se conseguiu esquecer. Bem, antes de mais importa sublinhar a razão pela qual eu convidei a Ana Lima para estar aqui presente. Eu tenho todo o gosto em fazer sessões como esta, de apresentação ao público, com jornalistas, com escritoras, com booktubers, amantes de literatura fantástica. Mas eu pergunto-vos, quantas pessoas vocês conhecem que aprenderam a ler aos 10 anos e, passadas algumas décadas, estão a ler poesia épica? Em português, em que muitas vezes a linguagem tem um efeito arcaizante. A Ana Lima é um caso de estudo para mim, muito sinceramente. Devo ficar lisonjeada, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma história, merece um aplauso, certamente. Se pode falar de escritores nestas sessões, é também importante falar de leitores, e para mim faz sentido pôr leitores no palco e para que eles falem, porque são leitores, como elas as três, que dão feedback nas redes sociais e convocam mais público para um livro. Cada escritor que lança um livro, um dos maiores desafios para um desses escritores é que o seu público apareça e se crie. A construção de público é essencial. O público não aparece no abrir e pescar de olhos. E por aí fica desde já a minha gratidão. Agora, isso diz muito de uma leitora como a Ana. E ao fim de... foram 4 meses? Um pouco mais de 4 meses. Ela não desistiu e continuou a tentar perceber até onde, não só até onde é que a história ia, mas até onde é que a história a levava. Eu que estava do outro lado, a receber de vez em quando os feedbacks dela, eu posso dizer-vos, e posso dizer hoje, ou posso dizer-te hoje, umas vezes trato por você e outras vezes trato por tu. Sou um bocadinho esquizofrénico nestas coisas, sem brincar, metaforicamente falando. Eu esperei a vida inteira para um leitor como a Ana. Quem construiu a história da forma como eu a construí, com certas subtilezas, com certas rasteiras, tentando levar os leitores num sentido para depois levá-los noutro, tentar surpreendê-los, tentar emocioná-los, comovê-los ou, sequer, quem sabe, transformá-los. Eu pensei em leitores como a Ana. E a Ana, para mim, foi, desde o início, a concretização de um sonho. A Ana simboliza isso. E a sua crítica emocionou-me, porque, por mais crítica que venha futuramente, a nível técnico, a falar da linguagem ou das estruturas do livro, críticas literárias puras e duras, há toda uma panóplia de leitores que vive as emoções, como acho que faz todo o sentido também viver a literatura, com as emoções. Isso é bonito de se ver. E foi bonita a crítica que fez, porque foi verdadeira, foi sincera. Eu convidei-a, antes dela acabar a leitura, eu não sabia se ela ia acabar a leitura e não sabia se ela estava a gostar ou não. Aliás,
pelo que ela me dizia, muito provavelmente até estaria a odiar. Licença só um instantinho nisso. Como ele pegou essa deixa, eu tenho que deixar claro uma coisa. Eu não sou, mesmo que eu goste da parte da conexão, a leitura para mim sempre foi um desafio, né? Eu aprendi a ler com 9 anos, e sem incentivos de casa, de nada, mas porque eu achava que eu seria capaz daquilo, e era sozinha. Então, quando eu peguei no livro, foi a primeira vez em anos que eu me senti de novo na mesma situação, de ser a minha primeira leitura. Eu fiquei muito emocionada na altura da resenha, e não sei, porque esse livro fez eu voltar, se a gente for pensar em lado filosófico da coisa, fez eu voltar a esse momento, fez eu rememorar. E naquele momento eu me senti incapaz, se é que vocês podem entender. Não me senti segura de ler, e também quando eu fui ver a primeira opinião que saiu, e que o Nero repostou em escrita, e que quando eu vi o que aquele rapaz tinha escrito, eu falei, cara, eu não vou nunca fazer uma resenha de acordo que mereça para explicar isso. Como que eu vou falar? E eu até brinquei na hora e disse, né, olha, Nero, não espere de mim isso. Então, eu acho que as emoções, elas conseguem fazer a gente ser, sei lá, uma bússola, sabe, para dizer se algo tá bom. E todos nós temos isso. Quando algo não tá legal na nossa vida, quando a gente está numa situação ruim, nós sentimos aquilo, mas a gente tem a tendência a esconder, a jogar por baixo o que nós estamos sentindo. E isso vai se acumulando. Leituras, seja de romance de época, seja de aventura, seja de fantasia, é uma bússola para a gente. Muitos de nós não conseguimos falar dos nossos sentimentos para outras pessoas. E principalmente se você for uma pessoa reservada e que realmente o outro não tem o que se importar com o que está acontecendo com você. Por que eu sou tão apaixonada pelos autores e autoras? Porque eu consigo, neles eu não preciso dizer, por favor, repete, porque eu não consegui entender. Ou eu finjo que eu tenho uma trend agora saindo que eu vou fingir que eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fingir que eu entendi. Eu não preciso fazer isso. Eu posso pegar na obra e ler quantas vezes eu quiser, ler em voz alta, que muitas vezes foi o que aconteceu para eu conseguir entender e seguir naquela história e entender sozinho, porque os autores, e é isso que eu sempre falo, sempre foram os meus melhores amigos. Então, para mim, eu consigo separar nesse caso aqui, porque eu não consigo... Toda vida que eu tenho outros amigos que escrevem, né, eu considero você meu amigo, você também, e sempre que eles me dão uma obra para ler, eu consigo ver a voz deles nessa escrita. Eu não consegui ver o Nero. Depois, mesmo na entrevista, eu te disse, olha, eu te achei parecido com algum personagem. Não consegui ver o Nero. É como se fossem duas pessoas distintas. Isso tem que ver também com a maturidade da escrita. Eu provavelmente, se tivesse lançado o livro aos 15, 16 anos, ver-me-iam muito mais no livro. Este distanciamento entre a pessoa que escreve e a pessoa que sou diz muito da maturidade que eu terei eventualmente atingido e que me fez sentir-me capaz de lançar o livro. Eu posso falar de uma determinada forma, ter uma determinada personalidade, mas isso não quer dizer que eu escreva da mesma forma que eu sou, não é? Pois é, isso que eu falo. Das leituras que eu já fiz, e pronto, vamos no Zafon. Eu acredito que a maioria de vocês conhece. Eu li A Sombra do Vento e eu sou muito medrosa. Então é o máximo de thriller que eu consegui, tá? Tem até um amigo aqui que é escritor também, que é escritor de thriller, e que ele é o desafio do ano que vem é ler o livro dele, entende? Mas Zafon, para mim, é um autor que eu li primeiro e depois eu assisti a entrevista dele. E eu vi o Zafon na leitura. Eu escutei a voz, nesse sentido, sabe? Eu ouvi o Zafon ali. E para mim é o máximo. Eu não acho... das duas formas eu acho legal. Tu não imaginas, agora, das reações de alguns meus familiares quando me compraram o livro. Portanto, como eu dizia no início, para quem chegou entretanto,
muitos deles nem sabiam que eu escrevia. Quando se deparam com o livro que é... Eu não acredito. Nero fosses tu. Que nem é Nero, né? Tudo bem. Olha, de toda forma, eu tenho que te dizer que é uma obra, eu já disse isso na resenha, é uma obra linda, é uma obra que é uma obra de arte sem trocadilho nenhum. Foi a minha primeira experiência e foi a melhor que eu tive. É um livro que eu quero muito que muitas pessoas, eu vou panfletar, porque eu quero que muitas pessoas tenham acesso, não desistam logo no primeiro ciclo. Porque para merecer chegar ao 5º, e não pulem páginas, tem autores que são assim, tá? Para merecer chegar ao 5º ciclo, você tem que passar por tudo isso. Por favor. E outra, é uma coisa que eu tive que passar na frente, só era ele, entendeu? Eu não consegui ler mais nada. Agora, graças a Deus, porque sou leitora de romance de época também, né? Porque nós somos meninas e precisamos de coisas fáceis. Precisamos de doces. Aí eu tô conseguindo sair, mas tu falou de novo sobre, e eu sou muito assim, gente, eu sou muito, é você, é tu, então eu não sou aquela pessoa tão tranquila, que eu tenho que ler de novo. O que tu falou agora, para mim é outro livro, eu não li. A moça, tem uma autora que fala muito bem isso, a que escreveu Comer, Rezar e Amar. Precisamos terminar, faz tá? E ela diz isso, que o livro, a história de um livro, depois que tu escreve, por mais que tu tenha isso na cabecinha, ele se torna diferente nas mãos, né? Uma outra história nas mãos de um leitor, e na minha se torna outra. Muito obrigada. Obrigado. O livro tem efetivamente várias camadas. É possível que não entendam a complexidade toda do livro numa primeira vez. Mas são os benefícios de comprar um livro, não é? O livro vai estar sempre lá. E o convite está feito. Obrigado a todos pela vossa presença. Antes disso, falta um presente, não é? 1, 2, 3, um presunto, sim. A Ana disse-me várias vezes ao longo da leitura que a sensação dela ao longo dessa mesma leitura era que estava a assistir a uma peça de teatro ou a ler uma peça de teatro. Isso tem que ver, por um lado, com a linguagem utilizada, que é assumidamente artificiosa, é poesia, eu trabalho a linguagem e não faço a mínima questão que os personagens falem como as pessoas na vida real, até porque isto não é vida real, não preciso dizer, não é? E por isso mesmo, eu trouxe um livro para te oferecer e para te elucidar. É um livro de teatro. Não, é de Ibsen, não sei se conheces. É de um dramaturgo norueguês, é considerado o melhor de Shakespeare, o melhor dramaturgo deste Shakespeare. Vale isso o que valer. Uma Casa de Boneca e o Pato Selvagem é para a tua coleção, para pôr lá no estante. Obrigado a todos pela vossa presença. Mais uma vez, obrigado Juliana. Foi um gosto e um prazer imenso. E havemos de cruzar-nos mais vezes ao longo desta caminhada, certamente. Não se esqueçam de seguir a Juliana nas redes sociais. Juliana Feliz Escritora, não é? Ao ponto escritora. A Juliana Feliz Escritora. Não percam muito tempo, têm todos o telemóvel, podem ir neste momento ou já a seguir. Nights, words, underscore, nights, underscore, tinha razão, não sabes. Vamos lá repetir. Words à la carte underscore night, e podem também ver a minha bio, há imensos sítios onde me podem encontrar, eu ando por aí, portanto façam o favor de seguir e de... Temos um fã. É importante segui-los, eles criam conteúdo, ajudam bastante os autores, e se aqui estão é porque são de alguma forma interessados em livros. Hoje em dia as tertúlias como esta já são raras, são poucos os espaços que disponibilizam e permitem tertúlias como esta, e portanto as tertúlias de alguma forma passaram para as redes sociais, nomeadamente para o Bookstagram, para o Instagram, e é lá que as pessoas que gostam de livros se encontram. Ana Intimista, não é? É o nome do canal de YouTube.
todas as redes sociais Ana Intimista. Obrigado também pela vossa presença. Obrigado às duas e pela influência que passou de uma para a outra e que as fez chegar e que vos fez chegar ao Oceano o Reino das Águas. O livro encontra-se disponível nos escaparates. Já a seguir, para quem quiser, há postais autografados com o mapa. Portanto, é um mapa destacável do livro, o que permite servir de separador ao longo da leitura e que vai vos dar muito jeito para se situarem na história, em vez de estarem sempre a avançar ou a recuar ao início do livro, tenham sempre o mapa às mãos. Muito obrigado pela vossa presença. Vemo-nos por aí. O meu Instagram é nero.poet, as redes sociais também. Obrigado a todos.